Núcleo de Telesaúde, Universidade Federal do Maranhão. Eu sou enfermeira da Atenção Primária em Saúde e hoje nós estamos aqui para abordar um tema de extrema importância, que é a vigilância à toxoplasmose gestacional e congênita. E nós estamos aqui hoje com a enfermeira Vessânia, que é responsável técnica pelo Programa Municipal de Vigilância à Toxoplasmose, e ela também é enfermeira especialista em vigilância das doenças transmissíveis. Seja bem-vinda, enfermeira Vessânia. Obrigada. É um prazer estar aqui hoje falando de um tema de uma relevância tão importante, né, na saúde pública, uma doença que a gente sabe que ela é negligenciada, e a gente está hoje para esclarecer um pouco sobre a vigilância dessa toxoplasmose. Perfeito. E a atenção primária, ela tem um papel, né, importante. E aqui hoje a gente vai falar sobre a prevenção, sobre a transmissão, sobre alguns mitos, sobre algumas falas que tem que às vezes, assim, justamente por ser negligenciada, algumas falas que são equivocadas, né, com relação à toxoplasmose. E aí, assim, iniciar, né, a gente pede para você iniciar falando a respeito do que é a toxoplasmose, afinal, qual é o agente etiológico que causa a toxoplasmose? Certo, Adriana. Então, a toxoplasmose, a gente sabe que ela é uma zoonose. Ela é transmitida por um protozoário chamado Toxoplasma gondii, né? E essa transmissão, ela ocorre de forma oral e de forma a vertical, que é a forma através da placenta, durante a gestação, quando a mãe transmite para o bebê, né? E aí, assim, a gente tem que saber que essa doença, a importância dela, por que ela é uma doença negligenciada? Porque dificilmente, poucos casos, a gestante ou as pessoas mesmo que são imunocompetentes, no caso da toxoplasmose adquirida, elas apresentam sintomas. E os sintomas, quando aparecem, eles são muito inespecíficos, muito parecido com um quadro de uma virose. Aí que está a total vigilância da toxoplasmose voltada para a gestacional e a congênita, porque é através dos exames sorológicos que a gente consegue identificar a gestante, porque pela clínica mesmo, nesse caso, a gente sempre fala que a clínica é soberana para muitas doenças, mas nesse caso, a toxoplasmose na gestante, a clínica não é soberana. Perfeito. Então, na maioria das vezes, elas não vão apresentar sintomas, né? Então, só vai descobrir se ela estiver fazendo o acompanhamento direitinho, inicial, pré-natal dela precoce, porque dificilmente ela vai apresentar sintomas. E se ela não tem a sorologia, ela também não vai saber se ela já teve o contato, se ela já tem a imunidade daquela doença, certo? Certo. É por isso que está a importância de um pré-natal precoce. Aí é que vem a ação do agente comunitário de saúde, de toda a equipe de atuação da saúde da família, né? Para estar identificando precocemente o agente comunitário que está lá na ponta, atendendo aquela gestante, acompanhando, identificou a gestante lá na sua área, encaminhar o mais rápido possível, precocemente, para que ela possa estar iniciando o pré-natal de forma precoce e recebendo todas as orientações. Porque se for uma gestante que já tem a primeira sorologia, que deve ser feita no primeiro trimestre, de preferência, né, nessa captação dessa gestante, se ela tiver uma sorologia, que ela tem um IgG reagente, um IgM negativo, então aquela gestante ela já teve contato com a doença, então aquela gestante já está tranquila para poder seguir um pré-natal tranquilamente. A não ser que seja uma gestante que seja imunossuprimida. Aí sim, corre o risco de ter uma reativação da doença. São casos, aquelas gestantes que têm a doença, convivem com HIV/AIDS, aqueles casos de doenças que são pacientes que são transplantados. Nesse caso, pode haver uma reativação da doença. Mas, caso contrário, não, ela não vai transmitir, né? O parasita está lá, está adormecido, ela não vai transmitir para o bebê, né?
Perfeito. Então, tem um rigor maior com relação às pacientes transplantadas e às pacientes que convivem com HIV por conta dessa questão da imunidade. E fazem imunossuprimidos. Então, tem que ter uma atenção maior. E aí, tem muito a questão com relação até um certo preconceito com relação ao gato, que tem que distanciar a gestante do gato e tudo. Poderia esclarecer um pouquinho melhor a respeito disso? Sim, as pessoas falam muito, quando estão gestantes, já querem estar fazendo a doação do gato, porque pode transmitir toxoplasmose. Então, o gato em si, ele não vai transmitir a toxoplasmose. O gato, ele é um hospedeiro definitivo. O que que acontece? O gato, para ele transmitir, o gato, ele se contamina e aí, no intestino do gato, que ele forma os oocistos. Esses oocistos são formados no intestino do gato, né? E ele se contamina como? Através de quê? Através ele comendo, né, a caça, os animais que saem para caçar, e eles pegam desses animais, né, de sangue quente, que eles caçam rato, algumas aves, entendeu? Que ele se contamina. Aí, no intestino do gato, esse parasita, ele se transforma em oocisto, mas, assim, o gato, ele entra na história como vilão, mas ele nem é o vilão da história, né? Porque se a gente entrar com as medidas de cuidado, né, efetivamente, não tem como a gestante se contaminar. Ele vai eliminar as fezes, né, com os oocistos, e esses oocistos, eles não estão prontos para contaminar, para infectar outras pessoas. Eles demoram de 24 horas até 7 dias para poder passar por um amadurecimento, né? Que é o oocisto, a forma... esse oocisto, ele passa esses 7 dias para poder ser infectar, para infectar outras pessoas, forma esporulada, oocisto esporulado. Aí sim, ele está pronto para contaminar, infectar outras pessoas. Mas para a pessoa se infectar, ela vai ter que mexer na caixa onde o gato coloca as fezes dele lá. Ela vai ter que, porque esses oocistos, eles podem contaminar o solo, eles podem contaminar a água, né? Uma gestante, por exemplo, que vai lá limpar as fezes daquele gato, aquela caixa do gato, e ela limpa com as mãos, sem estar com uma luva, né? A questão da jardinagem, aí sim ela pode se contaminar. Vai se contaminar com aquelas fezes daquele gato, mas eu não acredito que as pessoas que têm animais em casa, elas mantenham essa caixa do gato, né, com as fezes lá, por vários dias, né? Eu não acredito. Eu acredito que as pessoas devem ter todo esse cuidado, né? De preferência, já que ela está gestante, procurar delegar, né, essa atividade para alguém que esteja em casa, né, para poder limpar essa caixa do gato. Não necessariamente fazer a doação do animal, né? Ela pode Perfeito. conviver com o gato tranquilamente. Buscar alternativas e tentar também manter esse animal sem ter essa exposição também aos outros animais, a consumir esses outros animais, né? Porque, na verdade, Isso, justamente se eles consumirem é que tem esse risco, né? Como você falou, com relação às aves e tudo. Então, se for um animal que ele só consome a ração e que fica só ali dentro de casa, então ainda tem menos risco ainda, né? De isso, ter. perfeitamente. Então, assim, é procurar dar ração para o animal, né? Tentar ver se ele não sai para caça, né? Aquele animal mesmo doméstico mesmo, e aí não vai ter risco nenhum. E se tiver o caso no caso lá, a gente voltando lá para, né, a atenção primária, onde o agente comunitário pode estar lá orientando as medidas de cuidado, ele pode estar orientando além das luvas também, porque aquele oocisto ele fica lá por longos períodos de tempo, até mais ou menos um ano, contaminando o solo, contaminando as frutas, verduras, alimentos, entendeu? Contaminando a água. Então, aquele agente comunitário, ele pode estar orientando uma pessoa da casa a estar limpando aquela caixa onde o gato deposita as suas fezes a cada 3 dias. O ideal é que ele jogue uma água quente, né? Já existe comprovação que vários estudos que mostram que a questão de jogar o cloro vai matar aquele cisto. Não, essa parte química não mata. O que mata mesmo é aquela água quente, aquela água fervendo a 60 graus. E aí isso aí é tão fácil você colocar uma água no fogo, Sim. borbulhou ali, já está em 60 graus Celsius, e você
jogar naquele depósito, né, naquela caixa onde o gato deposita as suas fezes. Uma medida acessível e bem resolutiva, Bem né? resolutivo. E que o ACS, no primeiro momento, ele já pode até estar fazendo essa orientação. Identificou uma gestante lá na sua microárea, já faz essa orientação, olha, tem uma doença que ela é transmitida dessa forma, e aí você pode, a partir de agora, adotar esses cuidados, porque você não sabe se você tem imunidade contra essa doença, e essa doença oferece risco para o seu bebê, né? É bem interessante e, assim, acredito que todos assumem um papel muito importante, né, dentro da atenção primária nessa questão da prevenção da toxoplasmose. E aí tem um outro ponto também com relação ao diagnóstico, né? A gente está falando da prevenção com relação ao diagnóstico, da sorologia, e a partir disso, com relação assim, a quantas semanas, o tratamento, poderia falar um pouquinho a respeito disso? O início do tratamento, a partir de quantas semanas, com relação assim, menos risco, maior risco no início, mais para o final, poderia falar um pouco a respeito? Sim, sim. Uma vez identificada a gestante no pré-natal, vamos dizer que essa gestante está com menos de 16 semanas. Ela fez a primeira sorologia no primeiro trimestre. Aí veio esse resultado lá para a enfermeira. Ela tem um IgG negativo, positivo e um IgM negativo. Aquela gestante já teve contato, o IgG significa que ela já teve contato com a doença, e o IgM é uma infecção ativa. Então, assim, aquela gestante já teve contato, está tudo bem, mas mesmo assim orientar as medidas de proteção, né? E aí pode ser que aconteça que aquele IgG e o IgM estão positivos. Aquela gestante está com menos de 16 semanas. O que a gente vai fazer? Né? A gente vai fazer o quê? A gente vai iniciar logo a espiramicina. Não tem por que a gente esperar ir para o pré-natal de alto risco para poder iniciar. Por quê? Porque a espiramicina, ela funciona como uma barreira, né? Uma barreira protetora para impedir que o parasita passe a barreira à placenta e infecte o bebê. Porque quanto menor o tempo de gestação, maior são as chances de ter sequelas, né? No caso da toxoplasmose congênita, que pode ter sequelas neurológicas, sequelas oftalmológicas. Então, essas questões, um parto prematuridade, pode vir, pode ter um aborto. Então, assim, quanto menor o tempo de gestação, maior a chance de comprometimento. Quanto maior o tempo de gestação, é a maior probabilidade do parasita passar, né, a placenta, né, que a placenta já esticou bastante, aquela barreira já está bem mais fina, aquela placenta, o parasita tem a possibilidade do parasita passar aquela barreira e contaminar aquele feto, mas assim, a questão da gravidade, das sequelas já é bem menor, né? Mas assim, com relação ao tratamento, até 16 semanas a gente usa a espiramicina, por conta da gravidade do risco, né, se passar, ter sequelas, e a partir de 16 semanas a gente usa um outro tipo de tratamento, que é o esquema TRIPS, que é a pirimetamina, a sulfadiazina e o ácido fólíco. Lembrando, gente, que não é o ácido fólico, porque tem o ácido fólico e tem o ácido fólíco. Nesse caso, é o ácido fólíco que tem que ser liberado para essa gestante. E nesse caso, assim, é um medicamento que está disponível na rede do SUS, entendeu? No Sistema Único de Saúde. Então, a enfermeira lá do pré-natal, juntamente com o médico, a equipe, além das orientações, reforçar assim, das orientações, ela pode estar solicitando para aquela gestante iniciar o tratamento o quanto antes para poder encaminhar para o pré-natal de alto risco. Ela já vai notificada e já com início de tratamento, só dando seguimento. E aí faz o pré-natal compartilhado. Perfeito, então já toma essa conduta inicial, né? Já notifica, já manda ela para a maternidade com o número dessa notificação, já encaminha essa notificação para a vigilância epidemiológica, então identificou, notifica e só encaminha ela para dar seguimento no pré-natal especializado, só que ao mesmo tempo compartilhado, continua lá na atenção primária, né? Tanto na especialidade quanto lá na unidade básica de saúde. Sim, porque a adesão ao tratamento é importantíssima, né? Então, assim, nada melhor do que o agente comunitário ficar acompanhando essa gestante para poder saber se ela está tomando a medicação corretamente.
Perfeito. Então, é importante também o ACS, ele ter conhecimento quando a gestante dele, ela está fazendo acompanhamento, né, no alto risco e o porquê que ela está fazendo acompanhamento lá no alto risco. E, às vezes, o ACS, ele já tem, às vezes, até uma prévia, como abordar, como conduzir, como orientar, está dando seguimento às visitas que eles fazem, né, de rotina. E com relação à notificação, então é sempre importante, né, só reforçando que a APS ela também preencha essa notificação. Identificou, ela já preenche, não espera ir lá para a maternidade para que eles façam isso. Então, identificou, a APS já notifica, certo? Certo, até porque o medicamento ele só é liberado com a notificação. Ele é atrelado à notificação. Então, é preciso ter uma notificação com aquela ficha numerada do CINAM. Não existe uma ficha específica de investigação para a toxoplasmose gestacional e da congênita. Então, sempre lembrar disso, que é aquela... Porque pode estar procurando a ficha, não encontra e achar que é uma notificação compulsória. Mas é uma doença de notificação compulsória, né, desde 2018, 2016, e aí precisa estar encaminhando essa ficha com algumas informações. Além de encaminhar essa ficha, é preciso ter a prescrição, com a data, com o carimbo do médico legível e com a posologia, colocando o número de comprimidos que vai ser utilizado por aquele determinado período. Né? No caso, primeiro trimestre, vou iniciar só com espiramicina, colocar quantas comprimidos de espiramicina eu vou estar iniciando naquele período de 30 dias, enquanto ela chega lá no pré-natal de alto risco, que o médico, depois de 16 semanas, vai mudar para outra medicação. Né? Os documentos também eles têm que ir com a cópia da sorologia, né? Tem que ir a cópia do cartão do SUS, da identidade, do CPF, tudo isso tem que ser encaminhado para que eles possam ir lá na farmácia, na FME, farmácia de medicamentos estratégicos, fazer o cadastro e estar liberando essa medicação todos os meses. Perfeito. Então, antes disso, ela já recebe a medicação dela, já inicia o tratamento, enquanto ela aguarda a consulta dela no alto risco. Ela já está ali sendo tratada precocemente. Ali ela já está protegendo o bebê dela. Exatamente, perfeito. E aí, justamente falando em bebê, às vezes a gente se preocupa muito, né? Faz toda essa questão durante o pré-natal, mas e depois? Com relação ao depois que o bebê nasce, quais os cuidados que devem ser mantidos com relação a essa criança? Vigilância, ali, acompanhamento, exige um rigor maior, que às vezes a gente foca muito durante a gestação, e depois o bebê nasce tudo bem, e às vezes não é que se deixa de lado, né? Mas às vezes a preocupação, a gente, digamos assim, desacelera um pouco. E com relação também ao teste do pezinho, a importância. Sim, muito bom colocar essa situação aí, porque muita gestante, após assim, o bebê nascer, já ficam mais tranquilo, trataram durante a gestação e já acham que está tudo bem. Porque o foco maior do tratamento durante a gestação é a questão mesmo da transmissão vertical, né? Passar para o bebê, para evitar essas sequelas. E aí o bebê ele nasce de uma forma que aparentemente não tem nada, né? Às vezes ele não nasce com um fundo de olho alterado, ele não nasce com uma ultrassom transfontanela, que são os exames que são realizados na triagem, né? Após o bebê nascer. Na maternidade logo já é feito esses exames. E a mãe pensa que está tudo bem, mas esse bebê ele precisa ser notificado para que a gente tenha conhecimento, para que aquela gestante o bebê daquela gestante já nasceu, né, encaminhado para vigilância essa notificação, para que a gente possa estar acompanhando essa mãe juntamente com a atenção primária, né, desse acompanhamento que dura 420 dias. Né? Então, durante todo esse período, esse bebê vai estar sendo acompanhado na referência para estar realizando alguns exames complementares. Além da sorologia, ele faz exame de fundo de olho, ultrassom transpontonelo, vê a questão auditiva, né? E, caso necessário, os médicos iniciam o tratamento também com esquema tríplice para a criança. Perfeito. Então, o bebê nasceu, é importante notificar também essa criança, independente dela ter sintomas ou não, mas ela teve uma exposição ali durante a gestação, que embora que tratada, né, que é o que a gente deseja que todas as gestantes ela tenham recebido esse tratamento o mais precoce possível, mesmo assim, sempre tem que notificar também, para que essa criança seja acompanhada com rigor maior. Não é Sim, isso? sim. E no teste do pezinho, como você falou, existe a triagem da toxoplasmose no teste do pezinho. Mas aquele exame, aquele IgM que foi detectado como indeterminado, como reagente lá no teste do pezinho, ele precisa passar por um exame confirmatório, tá?
Então, assim, o serviço da APAE, ela entra em contato, o serviço social da APAE entra em contato com aquela mãezinha, pede para ela ir pegar o resultado do exame, né? E aí ela vai sendo encaminhada para uma referência, para fazer uma segunda coleta, poder fazer os exames de triagem para dar seguimento, né? Seguimento longitudinal desse bebê, para estar elucidando a questão da toxoplasmose. Então, as unidades que já fazem a coleta do teste do pezinho têm que ficar acompanhando esses resultados, porque se eles identificarem o resultado lá reagente, eles é que vão ficar responsáveis por entrar em contato com essa mãe. Porque algumas unidades elas já fazem essa coleta do teste do pezinho. Sim. Então, no caso, a atribuição é da unidade realizar essa orientação para essa mãe, certo? Ou a central da PAI pode entrar em contato, já que a análise é lá. A central da APAE, ela entra em contato, mas o correto seria a unidade, porque o resultado vai para lá. Sim, Se é coletado na unidade, o resultado vai para lá. Se é coletado na maternidade, também no sistema deles, eles têm acesso a esse resultado. Mas para não ter perda de tempo, porque tempo nesse caso é ouro para a criança, sim. o quanto antes ela iniciar o tratamento, nos 2 primeiros meses de vida, melhor para evitar as sequelas maiores. Porque quando ela já tem uma calcificação cerebral, o parasita já calcificou ali, entendeu? A gente vai ter que trabalhar em cima das sequelas com relação àquela calcificação. Mas, assim, a questão do fundo de olho, quando tem uma alteração, para poder evitar que aquela alteração ela progrida, ela seja maior. Então, quanto antes a gente iniciar esse tratamento para essa criança, melhor. Perfeito, maravilha. E para encerrar, eu queria lhe pedir para deixar uma dica, uma orientação, uma mensagem para os profissionais da atenção básica que são todos aí envolvidos, né, nesse processo de prevenção, de acompanhamento dessas gestantes, desde o acesso, quando ele orienta lá que a gestante, por exemplo, utiliza o hipoclorito de sódio na higiene dos alimentos, das frutas, das verduras, que você vai, né, evitar o risco de contrair não só a toxoplasmose, mas a hepatite A, a hepatite E. Então, assim, a equipe, ela trabalha muito em conjunto. Então, eu queria que você deixasse um recado para esses profissionais que estão ali, literalmente, na ponta, como a gente fala, né, na linha de frente, desse cuidado e desempenham, assim, um papel fundamental. A gente costuma dizer que a atenção primária, né, que está lá junto com a família, que conhece a realidade, o ACS, que tem acesso para entrar na casa, conversar com a família, né, e tá vendo toda a realidade, que a gente não perca essa oportunidade de estar abordando a família, de estar identificando para acompanhar essa gestante, fazer esse acompanhamento o quanto antes, né, iniciar esse pré-natal, para que a gente possa estar evitando essas sequelas. Então, o elo maior que existe está lá, na atenção primária, né? E a gente vê que a gente consegue, quando a gente faz um trabalho de educação em saúde, porque assim, não precisamos de tecnologias para poder estar identificando a toxoplasmose. A questão é a prevenção e a identificação precoce através das sorologias. Então, é a educação em saúde que vai diminuir esses números de casos de toxoplasmose congênita, né? No Brasil, na nossa capital, no nosso estado. E é isso. A gente agradece assim cada profissional que está lá na ponta fazendo o seu trabalho, contribuindo para um SUS diferente todos os dias. E esse trabalho tem todo um diferencial para a saúde da população. É isso. A gente agradece quem está acompanhando e a gente está agora para ver as perguntas, se tem alguma pergunta de alguém no chat. Está aberto para as perguntas agora. Só uma. Aqui tem uma pergunta da Eunice Gomes. Ela está perguntando se o teste de avidez até 16 semanas não é mais necessário. E como é necessário.
A avidez até 16 semanas que ela tem que ser feita. Depois de 16 semanas, não é necessário mais fazer a avidez. Ela é necessária até a 16ª semana de gestação. Uma avidez baixa, ela vai dizer que aquela gestante, ela entrou em contato com o parasita durante aquele período. A gente vai confirmar uma infecção aguda. E isso vai nos dar toda a segurança para estar conduzindo esse pré-natal da forma, o tratamento de forma correta. Perfeito. Tem algumas pessoas também parabenizando pelo tema, dando boa tarde, mas realmente a pergunta realmente foi só essa da Eunice Gomes. Eu espero que tenha esclarecido. Bem interessante a pergunta dela mesmo. Perfeito. Até agora nem mais uma pergunta. Mais uma? Encerrar. Então a gente agradece, né, quem pôde estar acompanhando ao vivo, quem vai assistir esse tema tão importante, só tem a agradecer por todos que estiveram acompanhando. Muito obrigada. Obrigada. Em um mundo onde a saúde é essencial, a informação e o acesso rápido fazem toda a diferença. O Núcleo de Telesaúde da UFMA conecta você, profissional de saúde da atenção primária, a uma rede de especialistas com recursos de tecnologia da informação e comunicação. Isso é feito por meio de serviços de teleconsultorias que capacitam os profissionais da APS para realizarem um atendimento qualificado. Por meio da plataforma Sofia, você tem acesso rápido a informações atualizadas baseadas em evidências científicas. Como funciona a Sofia? Primeiro, o profissional de saúde acessa a Sofia e insere sua dúvida na interface de teleconsultoria. O sistema verifica se a dúvida já foi respondida anteriormente no banco de dados da plataforma. Segundo, se a IA encontrar uma resposta adequada, ela sugere automaticamente o conteúdo ao profissional. Terceiro, se a resposta automática não atender às necessidades do profissional, ele pode optar por enviar a dúvida para um teleconsultor humano, seguindo o fluxo tradicional de teleconsultoria assíncrona. Quarto, o profissional receberá a resposta diretamente na Sofia, podendo acessar a solicitação a qualquer momento. Após o fim da teleconsultoria, ela fica disponível no banco de dados para futuras consultas, podendo ser utilizado como referência para outros profissionais, aprimorando futuras recomendações. O telediagnóstico consiste na análise e interpretação de exames à distância, auxiliando profissionais de saúde no diagnóstico de pacientes. O Núcleo de Telesaúde da UFMA oferece teleeletrocardiograma e teleretinografia. Por meio da oferta nacional de telediagnóstico do Ministério da Saúde, os teleeletrocardiogramas são realizados em parceria com o Hospital das Clínicas da UFMG e as teleretinografias em parceria com a UFG. Como aderir ao serviço? O município solicita o serviço. É preciso ter aparelhos e estrutura compatíveis para a realização do exame. A equipe técnica do Telesaúde irá fazer a implantação, configurar os equipamentos e treinar a equipe local. Uma vez implantado, o serviço está pronto para ser utilizado.